eu penso e busco agir sempre desse. Por que eu falo que eu busco agir? Porque eu sou um ser muitas vezes a gente acha que está agindo certo e não está também. Eu tento buscar, sabe? Eu falo assim, eu quero ser correto. Porque certo eu não vou ser. Sim. Né? Mas eu tento ser correto. E nesse ser correto, eu fico repreendendo os pecados conscientes. Porque tem pecados inconscientes que eu... Sim, que você não sabe nem que está pecando ali, que você fez. Você vai entender, às vezes, lá na frente, uma coisa irado, que você fez você que estava ficar errado. irado é pecar. E você, às vezes, fica irado com uma situação... Banal. Assim. Banal. Aí, esse você tem que... Quando você sente, você tem que buscar e arrepender. Agora, os pecados, né, conscientes, que, de repente, você nunca nem praticou, você tem que orar, porque agora... É o momento que você acha que o diabo vai lá incomodar quem não tá nem aí? Que não tá nem aí pra Jesus? Ele não tá nem... Uai, já tá lá. Ele já tá Agora, lá. a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você fala, é com Deus que eu quero caminhar. Aí ele fala, então vem aqui. Então, até mesmo aqueles pecados que você, de repente, nunca aconteceu com você, pode vir te atentar. Então, é a hora de vigiar. Sim. Então, eu vigio até o pecado que eu tenho certeza que eu nunca cometi. Né? Então, até isso... Eu oro muito por isso. Que eu não seja tentado, que eu não passe nem pela tentação. E isso eu faço todos os dias. E busco o agir. E o inconsciente, eu falo, Jesus, me perdoa. O que eu pequei hoje, eu não sei o que foi, me perdoa. Não foi consciente. Sabe? Eu não sei se eu faço essa leitura sobre o pecado, se eu estou fazendo corretamente. Mas sabe? é isso mesmo. Então, mas eu faço assim. Tem salmos ali na Bíblia também dos salmistas que eles falam justamente isso. Olha, Eu falo, olha, pecados que eu não tenho a consciência, aqueles que eu não sei que eu estou pecando, até esse, Senhor, livra-me. Sim. Também tem. Olha, eu não sabia, eu ainda vou conhecer esse salmo. Então, assim... Até daqueles que eu desconheço. Eu peço isso. Falo, não deixa. E o perdão, eu tinha um conflito com o perdão. Eu tava... eu fui viajar. De perdoar aquilo que você não concorda, né? Mas aí a gente passa a entender que nós temos que perdoar, independente se a gente não concorda. Hoje eu sei a diferença do que é liberar o perdão. Porque o perdão, antes de tudo, é um alívio para você. Eu enxergo isso. E quando você fala assim, perdoei, por mais difícil que seja a mágoa que você teve, por mais pesada que seja a pedra que atirou em você, que atiraram em você, mas quando você libera de verdade, você fica leve. Eu vou falar uma coisa assim, amar, nós podemos amar todos. E temos que amar todos. Isso eu acredito piamente. Mas o gostar, você pode não gostar da atitude de uma pessoa. Aí você não vai conviver com ela. Claro. Entendeu? Então, isso existe na minha vida. Pessoas que eu, de repente, por algum motivo, saíram da minha vida por uma atitude que eu não gostei e que lá atrás me magoou e que hoje eu liberei perdão, mas continuo não gostando das atitudes dela. Sim. Isso não me dá direito de julgar. Claro. Se for uma atitude lícita, menos ainda, né? Mas eu não sei se eu tenho o entendimento correto e se não for esse o entendimento, Deus vai me colocar o entendimento correto, certo, no momento que Ele achar. Eu estou num processo de aprendizado. A minha fé não é aprendizado. A minha fé eu sei que é genuína. Isso eu tenho certeza. Né? Mas o meu aprendizado é um caminhar que eu vou, sim. Vou continuar com meus defeitos. Vou continuar por toda a minha vida pecando. Lutando, pedindo a Deus que os pecados conscientes não cheguem em mim, nem os que eu cometi, e não que chegue nenhum que eu já cometi lá atrás, e que volte. Né? Eu acho isso. O meu sentir é genuíno. É muito genuíno. O meu caminhar é um aprendizado. Por isso que eu falo, será que está correto o que eu estou fazendo? Tá. Será que é onde eu ainda estou? Ou se vou estar por toda a minha vida, tá correto? Mas, sabe uma coisa que eu aprendi também? Nós arrumamos problemas. Mas quem resolve é Deus. Então, quando chega no momento assim das minhas orações, que eu não sei mais o que pedir, que eu começo a chorar, eu falo, do jeito que o Senhor mandou essas lágrimas, o Senhor pega.
Pega. Segue aí, Senhor. Porque eu já não tenho mais palavras para poder nem agradecer e nem a pedir. Nem pedir para mim, nem a pedir para o próximo. Porque uma coisa que eu aprendi também, aquela oração que eu não sabia fazer, né? Aquela oração que eu pedi para minha mãe fazer e que há pouco tempo eu achava que era com palavras, hoje eu sei fazer. Porque é o que eu sinto. Porque nasce. E aí eu falo, Jesus, o Senhor ouve o meu silêncio. Então, isso é genuíno em mim. Agora, o meu aprendizado é um caminhar, sabe? Sim. É com o tempo. Então, de repente, hoje, eu vou olhar lá na frente e vou falar, meu Deus, eu era um cristão tão vago no conhecimento, e claro que eu vou olhar e vou entender isso. E quantas besteiras eu falei. Mas isso não dá o direito, de repente, de alguém que vê julgar, porque conhece mais, sabe? Isso eu não dou direito. E aí eu não paro para ouvir. Não paro. Agora, quando vem um julgamento para o meu crescimento, Sim. que a gente chama de crítica hoje, né? Crítica construtiva, isso me dá alívio. Me dá alívio. E eu tenho, graças a Deus, ele tem colocado pessoas em minha vida. Eu conheci uma menina através de uma entrevista que eu dei. Ela é de Araras. O nome dela é Kátia Brasil. E essa menina, ela tem sido, assim, uma pessoa muito importante no meu caminhar, sabe? Sempre busco ela para conversar. O Anderson Freire, como eu te falei, né? O próprio Lamartine, o meu pastor Hilder. Então, eu agradeço a Deus as pessoas que ele colocou, mesmo que à distância na minha vida, que foi a partir da minha conversão. Você. Sim. Você veio para minha vida a partir da minha conversão, né? E, então eu agradeço muito essas pessoas que mesmo à distância, que não tem um convívio diário, e as pessoas que ele vem colocando no convívio diário, e as pessoas que ele vem colocando na minha vida para eu orar. Eu tava uma vez indo para um show, e o menino que tava dirigindo para mim, nós começamos a conversar, e ele a gente tava falando sobre show, e do nada a gente começou a falar do universo gospel, da música gospel. E isso bateu nele ele me confessou meio que uma revolta. Aí eu quis entender o que estava acontecendo e comecei a falar de Jesus para ele. Ele era do mundo gospel? Não, assim, ele era um contratante normal, né? E que a gente começou a falar do universo musical, caímos no universo gospel, musical gospel, e que ele veio com uma crítica. E eu fui naquela defender, né, o universo gospel para ele. E a gente começou a falar de Jesus. A gente começou a falar de Jesus. Falei muito. Nós andamos naquela noite ali, pelo menos umas 2 horas de carro. Isso foi antes da pandemia. Bem antes da pandemia. E eu lembro que ele ficou 3 dias comigo. Que eu fui fazer uma visita na casa da esposa do prefeito que tinha falecido na época. Né, e eu fui fazer uma visita para ela. Porque ele faleceu bem na semana do nosso show. E o show aconteceu. Eu fui na casa dela fazer uma visita para ela, para os filhos. Me marcou muito aquela cena, a filha dele chorando. Uma menina, 19 anos. Mas enfim, eu não sabia que tinha tocado nesse cara. Foi antes da minha conversão. Aí, eu encontrei agora com ele. Ele falou, Luciano, você sabe que a minha visão mudou depois que você falou de Jesus para mim? Olha, você vê? Então, é isso que eu... E às vezes você poderia ter achado, ali foi arredio, não vou nem tocar mais esse Sim. assunto, vou cortar. Então, essa foi uma pessoa que Jesus colocou para eu orar. Sim. Né? Porque falar de Jesus é oração, né? Tô falando de Jesus, eu tô... Sim. Então, e outras pessoas também ele colocou. Então, isso eu preocupo. Isso eu preocupo. Preocupo no sentido bom, sabe? De poder... Eu já falei, vocês não lançaram os lencinhos do Positivamente, né? Só eu ia comprar todo o estoque. Eu ia acabar. Mas eu não sei se vocês estão entendendo a minha colocação. Sim, tá ótimo. Se o medo era não ter papo, olha quanto papo. Então, é isso, sabe? Assim, eu agradeço cada dia mais as oportunidades que eu tô tendo. Porque aquele cara que não sabia orar, hoje, ora com tanta convicção que eu falo, eu vou orar por você.
E quando eu falo, vou orar por você, eu de fato vou orar. Nossa, muitas e muitas vezes eu oro ali, eu recebo uma mensagem, eu vou e oro para a pessoa na hora ali, sabe? Então isso, eu já sou realizado só de poder fazer Sim. isso, né? Por que eu falo só de poder? Porque a oração é a coisa mais importante que você pode fazer por uma pessoa. Você sabe que a primeira vez que pediram para mim também, eu estava no início da conversão também, postando algumas coisas na internet, e teve gente que me mandou, você pode orar por mim? Eu falei, gente, eu me senti tão importante. Eu falei, a pessoa está pedindo para eu orar. Eu achei que a oração só tinha poder para mim, daí o que eu fui entender, o poder da oração intercessória, o poder Sim. de orar pelos... E eu achei aquilo tão lindo. Eu falei, que coisa linda que elas estão me pedindo. Eu posso servir mais dessa forma. Obrigada, Senhor. É uma gratidão tão grande Sim. de você saber que você pode, né, servir alguém daquela forma, né, conectando com o nosso Criador. É tão lindo. Isso é muito forte. Porque você imagina o seguinte, né? Que, claro, muitas pessoas, assim como eu era, né? Mãe, ora aí pra mim que eu tô indo em tal lugar, né? Muitas pessoas pedem uma oração assim, né? Mas muitas pessoas, quando chega a pedir uma oração, é porque ela tá no desespero. Porque ela está se aproximando de Deus de fato na dor. E se você, de repente, é o canal, não deixa desligar. Sim. E eu sei que as minhas orações já deram frutos. Sim. Porque eu tenho de fato que aconteceu isso com uma pessoa. Sim. Eu não... Eu falei pra ela uma vez, eu falei assim, olha, de vez em quando eu vou falar da sua experiência, porque você é a primeira ovelha que eu trouxe pra Jesus, que eu vim e trouxe pro aprisco, sabe? Assim, falei, vem cá. E foi assim, ela estava num momento muito delicado da vida dela, de depressão de fato, assim. A mãe muito fã da gente, e ela também muito fã. A mãe ligou não, mandou um direct pra mim. Eu pedi licença pra orar por ela. E foi assim, que é aquele caso que eu te contei no começo da entrevista. Sim. Então, eu não falei o motivo, né, da oração, mas isso aconteceu. Então, é um fruto. Isso só me motiva mais, vai me motivando cada vez mais, sabe? E eu sei que ainda vai ter aflições pra caramba, sabe?